Zombei do meu marido quando ele descobriu sobre o meu caso. Disse que não era propriedade dele e que queria ser livre. Mas nada saiu como eu imaginava, agora minha vida é um completo caos, enquanto ele é quem está realmente feliz com outra mulher. Meu marido apareceu no meu apartamento com a noiva grávida para deixar os papéis do divórcio que venho evitando há 6 meses. Eu sei como isso soa. Acredite, eu sei. Mas me ouça, porque sinceramente já não sei se ainda sou a vilã dessa história. Estivemos juntos por 8 anos, casados por 5. Por volta do 3º ano de casamento, comecei a me sentir entediada. Não apenas entediada, mas sufocada, desesperada, como se estivesse morrendo por dentro. Ele queria filhos, uma casa no subúrbio, noites de encontro toda sexta, o pacote completo. Enquanto isso, eu sentia que estava apodrecendo por dentro. Então comecei a dormir com meu colega de trabalho. Depois com meu personal trainer. Depois com um cara que conheci em uma conferência. Meu marido descobriu sobre o colega primeiro. Ele chorou. Na verdade, sentou no chão da cozinha e chorou como eu nunca tinha visto um homem adulto chorar antes. Perguntou por que eu não tinha simplesmente falado com ele se eu estava infeliz. Porque você não entenderia, respondi. Você acha que amor significa posse? Acha que colocar um anel no meu dedo quer dizer que eu pertenço a você? Perguntei. Acho que o casamento significa que pertencemos um ao outro, ele disse. Eu ri na cara dele. Chamei-o de patético por achar que a monogamia era natural. Disse que ele me sufocava com suas ideias ultrapassadas sobre relacionamentos. Falei que se ele realmente me amasse, me deixaria explorar o que eu precisasse. Ele concordou em tentar um casamento aberto. O coitado chegou a comprar livros sobre o assunto, foi à terapia para trabalhar o ciúme. Mas o problema é que eu nunca quis um casamento aberto. Eu só queria fazer o que quisesse enquanto ele permanecia fiel a mim. A ideia de vê-lo com outra mulher me enjoava. Então continuei traindo e dizia que ele era inseguro demais para lidar com o poliamor sempre que mencionava a possibilidade de sair com alguém. 6 meses depois, ele me pegou com o personal trainer na nossa cama. Dessa vez, ele não chorou. Apenas ficou parado na porta por uns 10 segundos e saiu. Voltou no dia seguinte com caixas. Acabou, disse ele. Você está me deixando porque não consegue lidar com o fato de eu ser um espírito livre? Gritei. Você é tão fraco, tão convencional. Nunca vai encontrar ninguém que te desafie como eu. Eu não quero ser desafiado desse jeito, ele respondeu. O divórcio deveria ter sido simples, mas eu briguei por tudo. A casa, os carros, até a porcelana da avó dele. Não porque eu quisesse algo disso, mas porque eu não queria que ele seguisse em frente. Eu me convencia de que ele voltaria. Ele sempre voltava antes. Então vi nas redes sociais que ele estava namorando uma professora do jardim de infância, fofa, loira, provavelmente nunca teve um pensamento independente na vida. Mandei uma mensagem dizendo que ele tinha rebaixado, que a vida dele devia estar entediante agora. Ele não respondeu. Comecei a dirigir até o apartamento dele só para ver o quão patética era a nova vida dele. Uma vez vi os dois pela janela cozinhando juntos. Ele ria como ria comigo no começo. Mandei outra mensagem. Depois outra. Disse que sentia falta de nós, que talvez tivesse sido dura demais, que podíamos tentar de novo. Ele me bloqueou, então fui até o trabalho dele. A segurança me escoltou para fora. Tentei no apartamento, mas a nova namorada atendeu. Ela disse, com calma, que eu precisava ir embora ou chamaria a polícia. Ele é meu marido, eu disse. Ex-marido, ela corrigiu. E ele deixou bem claro que não quer contato com você. Foi aí que perdi o controle. Gritei com ela, dizendo que era apenas um rebote, que ele ainda me amava, que ela nunca poderia se comparar ao que nós tivemos. Ela apenas fechou a porta na minha cara. Hoje, eles vieram juntos ao meu apartamento. Ela está grávida de 6 meses. Ele parecia feliz, verdadeiramente feliz, não aquele sorriso forçado que usava quando tentava me agradar. Felicidade real, parabéns, eu disse, embora a palavra tivesse gosto de ácido. Obrigado, ele respondeu. Pode, por favor, assinar os papéis? Quero me casar com ela antes do bebê nascer. Lembra quando você queria ter filhos comigo? Perguntei. Lembro que você disse que ter filhos acabaria com seu corpo e sua liberdade, ele respondeu em voz baixa. A noiva dele não disse nada, só ficou ali com a mão sobre a barriga, olhando para ele como se ele fosse o centro do universo. Do mesmo jeito que eu olhava para os homens com quem eu traía quando a novidade ainda era emocionante. Assinei os papéis. O que mais eu poderia fazer? Mas, enquanto eles saíam, não consegui me conter. Espero que ela te traia, disse. Assim você vai saber como é ser abandonado. Ele se virou e pela primeira vez em mais de um ano, olhou diretamente nos meus olhos. Eu não fui o que abandonou, ele disse. Agora estou aqui, sentada no meu apartamento vazio, e não consigo parar de pensar no que ele quis dizer. Eu lhe dei emoção. Mostrei que a vida não precisava ser chata e previsível. O desafiei a crescer além das ideias pequenas que ele tinha sobre relacionamentos. Então por que sinto que fui eu quem ficou para trás? Sou uma idiota por dizer ao meu ex-marido que espero que a noiva grávida dele o traia? Atualização. Então, a ordem de restrição foi aprovada ontem. Meu ex-marido entrou com o pedido 2 semanas depois de eu aparecer na festa de revelação do sexo do bebê e jogar tinta vermelha no vestido branco da noiva dele, gritando que ela tinha roubado a minha vida. Agora, não posso chegar a menos de 150 metros dele, dela ou do local de trabalho dele. O juiz me olhou como se eu fosse louca quando meu advogado tentou argumentar que foi apenas um surto emocional. Aparentemente, aparecer na casa de alguém às 3 da manhã por 5 noites seguidas e deixar rosas mortas na porta conta como perseguição. Quem diria? Minha família descobriu tudo na semana passada. Minha irmã foi a primeira a ligar. É verdade que você traiu ele com várias pessoas? Perguntou. Quando tentei explicar que ele me sufocava com a monogamia, ela só respondeu, você está doente, e desligou. Minha mãe nem consegue olhar para mim. Ela o amava.
Provavelmente ainda ama. Vive repetindo que não entende como pude jogar fora um homem bom por causa de prazeres baratos. Ele queria te dar tudo, ela disse na nossa última conversa. Uma casa, filhos e estabilidade. Eu não queria nada disso, respondi. Então por que não simplesmente foi embora? Por que precisou destruí-lo primeiro? Eu não soube responder. Ainda não sei. A pior parte é o que está acontecendo no trabalho. Lembra do colega com quem eu dormi? Ele é casado. A esposa descobriu porque eu, bêbada, mandei uma mensagem para ele depois do incidente na festa, implorando que dissesse ao meu ex que o que tivemos foi especial, que eu não era apenas uma traidora sem coração. Ele mostrou a mensagem para a esposa para provar que não estava mais envolvido comigo. Ela tirou prints de tudo e enviou ao nosso departamento de RH. Estou afastada administrativamente enquanto investigam o caso. Aparentemente, ter casos com colegas de trabalho, especialmente quando um tem autoridade sobre o outro, viola umas 6 políticas da empresa. Minha chefe, que sempre foi como uma mentora para mim, me chamou antes de eu sair. Estou decepcionada, ela disse. Não só profissionalmente. Achei que você fosse melhor do que isso. É a minha vida pessoal, eu retruquei. Não quando você envia mensagens explícitas durante o expediente no celular da empresa. Eu nem lembrava de ter feito isso, mas lá estavam as provas. Horários, datas, tudo. Mensagens descrevendo o que eu queria fazer com ele no depósito ou na garagem durante uma reunião de orçamento. Minha terapeuta, a que comecei a ver depois que meu ex foi embora, disse que eu estou mostrando sinais do que ela chama de pânico de abandono. Engraçado como eu nunca me sentia abandonada quando era eu quem deixava os outros. Ela me perguntou por que eu lutei tanto para machucar alguém que dizia não querer mais. Porque ele deveria ter lutado por mim, eu disse. E você lutou por ele? Ela perguntou. Isso é diferente. Como? Você não entenderia. Igual eu disse ao meu ex, que ele não entenderia. Estou começando a perceber um padrão aqui, e odeio isso. Ontem à noite fiz algo estúpido. Eu sabia que era estúpido enquanto fazia, mas não consegui parar. Criei uma conta falsa nas redes sociais e encontrei fotos da festa de revelação do bebê, antes de eu ter aparecido lá. Eles pareciam tão felizes. A mão dele sobre a barriga dela, ela olhando para ele como se ele fosse o mundo dela. Todos os comentários eram de parabéns e emojis de coração. Depois encontrei as fotos pós-tinta. Alguém legendou, quando a ex-amarga aparece. Centenas de comentários dizendo quanto eu era louca, como ele se livrou de uma bomba relógio, como a noiva dele lidou com tudo com elegância. E ela realmente lidou. Depois que joguei a tinta, ela apenas ficou parada, coberta de vermelho, e pediu calmamente que ele chamasse a polícia. Enquanto ia checar as crianças convidadas que ficaram assustadas com meus gritos. Eu joguei tinta em uma mulher grávida. Que tipo de pessoa faz isso? A esposa do colega com quem dormi está pedindo o divórcio. Ela me mandou mensagem do próprio perfil, sem nem tentar esconder. Disse que eu lhe fiz um favor, que sempre suspeitou, mas nunca teve provas. Depois disse algo que não sai da minha cabeça. Sinto pena de você. Pelo menos eu posso ir embora e recomeçar. Você está presa sendo a pessoa que destrói tudo. O personal trainer com quem eu saía me bloqueou meses atrás, quando tentei reatar. Descobri por um amigo em comum que ele está noivo agora. Disse às pessoas que eu era intensa demais e que estava aliviado por ter saído daquela situação. O cara da conferência? Descobri que também era casado. O perfil dele no LinkedIn ainda mostra ele feliz com a esposa e 3 filhos. Eu fui apenas mais um erro do qual todos puderam se afastar. Meu apartamento agora parece diferente. Mais vazio. Não só porque estou sozinha, mas porque finalmente entendo o que sozinha realmente significa. Não é liberdade, como eu achava. É não ter ninguém perguntando se você chegou bem em casa. É cozinhar para uma pessoa e comer em pé, encostada na pia. É acordar às 3 da manhã e lembrar como era ter alguém que te puxava para perto enquanto dormia. Meu ex fazia isso todas as noites, como se, mesmo inconscientemente, quisesse me manter por perto. Meu advogado ligou hoje sobre a ordem de restrição. Sugeriu que talvez eu devesse considerar me mudar e começar do zero em outro lugar. Às vezes a distância ajuda, ele disse. Tradução profissional para: você queimou todas as pontes nesta cidade. E ele não está errado. Passei de carro pela nossa antiga casa na semana passada, aquela pela qual lutei tanto no divórcio, só para vendê-la logo depois. Uma família jovem vive lá agora. Eles pintaram a cozinha de amarelo. Eu sempre dizia que queria pintá-la de amarelo, mas meu ex dizia que seria claro demais. Agora nem lembro porque me importava tanto com a cor de uma cozinha em que eu mal cozinhava. A noiva dele vai ter um menino. Eu sei porque minha prima, que não devia me contar nada, deixou escapar. Disse que meu ex está montando o quarto do bebê e tirou 2 semanas de folga do trabalho para deixar tudo perfeito. Ele nunca tirou folga quando estávamos juntos. Eu costumava reclamar disso. Estou construindo o nosso futuro, ele dizia. Constrói depois. Viva agora, eu respondia. Acho que ele encontrou alguém que quis construir junto com ele. Tenho tido sonhos sobre a vida que joguei fora. Não fantasias, lembranças. As manhãs de domingo em que ele fazia panquecas. O jeito como dançava comigo na sala ao som de qualquer música que tocasse no rádio. As notas que deixava na minha marmita. Joguei todas fora. Achei piegas. Minha terapeuta diz que estou de luto, que finalmente estou sentindo a perda que eu mesma causei. Ela pergunta se quero trabalhar para me tornar alguém capaz de ter um relacionamento saudável. E se eu estiver quebrada demais? Perguntei ontem. Então você trabalha para ficar menos quebrada. E se isso for simplesmente quem eu sou?
Então você decide se quer continuar sendo assim. Às vezes eu a odeio. Odeio o jeito como ela me faz pensar. Odeio que não me deixa culpar todo mundo, que insiste em me perguntar por que estou tão brava com meu ex por estar feliz, se felicidade era o que eu dizia querer. Só não com ele. A verdade é que acho que eu queria que ele ficasse tão miserável quanto eu fingia não estar. Queria que ele sentisse minha falta, que nunca me superasse, que provasse que o que tivemos foi especial, mesmo quando eu mesma provava que não era. Queria ser a que seguiu em frente, enquanto ele ficasse preso. Em vez disso, ele vai ter um bebê com alguém que o olha como se ele merecesse ser amado. E eu estou aqui pesquisando no Google se formulários de aluguel perguntam sobre ordens de restrição. Minha mãe me mandou uma mensagem hoje cedo. Só uma linha, ele te amava, e você ensinou a ele que estava errado em fazer isso. Fiquei olhando para a mensagem por 1 hora. Depois joguei o celular no outro lado do quarto. Ainda está lá, provavelmente vibrando com notificações que tenho medo de abrir. E se forem todas sobre o quão patética eu sou? E se não for nada? Fico pensando no que ele disse quando foi embora. Que não queria mais ser desafiado daquele jeito. Eu achei que ele fosse fraco. Agora acho que ele só estava cansado. Cansado de precisar provar seu valor para alguém que sempre mudava as regras. Cansado de ouvir que o amor dele não era suficiente. Que não era do tipo certo. Que não era o que eu precisava. Ele oferecia estabilidade, e eu a incendiei só para ver o fogo. Agora estou em meio a cinzas, tentando entender por que ainda sinto tanto frio. Os papéis da ordem de restrição estão sobre o balcão da cozinha, ao lado das garrafas de vinho que não consigo jogar fora e do álbum de casamento que não consigo abrir. 150 metros. Essa é a distância mínima que tenho que manter da vida que poderia ter tido. Podiam ser 5.000 quilômetros. A distância parece a mesma quando foi você quem a criou. Amanhã tenho uma reunião com o RH sobre a investigação. Eles vão perguntar sobre as mensagens, o armário de suprimentos, sobre como transformei o local de trabalho no meu campo de caça pessoal. Vão usar palavras formais para perguntar como pude ser tão estúpida. E eu vou ter que aceitar, porque chamá-los de caças bruxas não muda o que eu fiz. Minha irmã mandou mensagem. Disse que mamãe está chorando de novo. Que papai se recusa a falar de mim. Disse que a reunião de família está chegando e que talvez eu devesse faltar este ano. Dar um tempo para todos processarem. Processar, como se eu fosse algo que aconteceu com eles. Como se eu fosse um desastre natural do qual precisam se recuperar. Talvez eu seja mesmo. Eu costumava achar que o pior era estar presa. Agora sei que o pior é ser livre dentro de uma jaula que você mesma construiu. Sem ninguém para culpar. Sem ninguém para te salvar. Só você e o eco de todos que empurrou para longe dizendo nós te avisamos. Meu ex tinha razão. Ele não foi quem abandonou. Eu é que estava tão ocupada indo embora que não percebi que era eu quem estava sendo deixada para trás. Atualização 2. Perdi o emprego ontem. O RH oficializou depois de revisar tudo. 20 anos de empresa jogados fora porque eu não consegui manter as pernas fechadas. Ofereceram uma demissão silenciosa para evitar a humilhação de ser demitida por má conduta sexual. Mas o estrago está feito. Todos já sabem. A reunião foi brutal. Tinham tudo impresso. Cada mensagem, cada e-mail, cada vez que usei o cartão corporativo em hotéis durante supostas reuniões que na verdade eram encontros. Minha chefe nem conseguiu me encarar. Apenas empurrou os papéis pela mesa e disse: essa não é a pessoa que eu achava que você era. As pessoas cometem erros. Eu respondi: isso não foi um erro. Foi um padrão. Ela estava certa. Deus, ela estava certa, e eu a odiei por isso. Meu colega de trabalho, aquele cujo casamento eu destruí, conseguiu manter o emprego. Aparentemente ser um participante voluntário não é tão grave quanto ser um instigador. Ele me jogou completamente debaixo do ônibus. Disse a eles que fui eu quem o perseguiu, que eu não aceitava um não como resposta. Que o ameacei dizendo que tornaria a vida dele no trabalho um inferno se ele não dormisse comigo. Tudo mentira. Nós dois queríamos. Mas a versão dele soou melhor, e eu sou a que tem o histórico agora. A esposa dele entregou os papéis do divórcio no escritório na semana passada. Fez questão de que todos vissem. Ela está levando tudo. E sinceramente bem feito. Ela me mandou uma última mensagem antes de me bloquear em todos os lugares. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Você não destruiu apenas o meu casamento. Destruiu toda a sua vida por um homem que nem sequer a assume. Ela não estava errada. Ele finge que eu não existo agora. Passa por mim como se eu fosse parte da mobília. Quer dizer, passava. Tempo passado. Eu não trabalho mais lá. A ordem de restrição está me matando de formas que eu não esperava. Sabe o que são 150 metros? É ver meu ex no supermercado e ter que abandonar um carrinho cheio para sair antes que ele me veja. É dirigir 3 quarteirões a mais porque a rua dele é o caminho mais rápido. É checar cada restaurante antes de entrar, com medo de que ele esteja lá. Eu os vi na semana passada. Não de propósito. Eu estava parada no semáforo e eles pararam ao meu lado. Ela estava dirigindo, a barriga enorme, o banco todo para trás. Ele tinha a mão na perna dela, o polegar fazendo pequenos círculos, como costumava fazer comigo. Eles riam de alguma coisa. O sinal pareceu durar uma eternidade. Meu advogado disse que violar a ordem, mesmo sem querer, pode me levar à prisão. Disse que juízes não ligam para coincidências quando há um padrão de assédio. Padrão. Essa palavra me persegue em todos os lugares. Agora minha irmã finalmente aceitou me ver. Nos encontramos em uma cafeteria do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde meu ex pudesse estar. Ela parecia cansada. Mamãe não está bem, ela disse. Fica perguntando o que fez de errado ao criar você. Nada. Ela não fez nada de errado. Então como você explica isso? Ela gesticulou para mim, como se eu fosse uma exposição. As mentiras, as traições, o stalking, a tinta. Pelo amor de Deus, você jogou tinta em uma mulher grávida. Eu sei o que fiz. Sabe mesmo? Porque pelo que vejo, você ainda acha que é
a vítima aqui. Eu queria discutir, mas as palavras não saíam, porque lá no fundo, parte de mim ainda achava isso. Parte de mim ainda estava com raiva porque todos ficaram do lado dele, o escolheram em vez de mim. Ele era meu marido primeiro, eu disse baixinho. E você o jogou fora. Não tenho direito de ficar brava porque outra pessoa pegou o que você descartou. A pior parte foi o meu pai. Ele não fala comigo desde que tudo veio à tona, mas minha irmã disse que ele foi ao chá de bebê do meu ex. O meu próprio pai foi ao chá de bebê do meu ex-marido, levou presente e tudo. Aparentemente, ele apertou a mão do meu ex e pediu desculpas pelo que eu o fiz passar. Papai disse que nunca o viu tão feliz, contou minha irmã. Disse que foi bom vê-lo com alguém que o valoriza. Isso quebrou alguma coisa em mim. O meu próprio pai do lado dele, celebrando a nova vida dele enquanto eu desmorono. Minha terapeuta diz que ainda não estou assumindo responsabilidade, que continuo focada no que estou perdendo em vez do que tirei dos outros. Ela me fez escrever uma lista de todas as pessoas que machuquei. São 3 páginas, espaçamento simples. Os pais do meu ex estão lá. Eles me amavam como uma filha. A mãe dele me ensinou a receita secreta do molho de macarrão que nem para a própria irmã ela tinha dado. O pai dele me levou até o altar no casamento, porque meus pais não podiam pagar a passagem de avião. Não ouvi mais deles desde o divórcio, mas minha prima disse que estão radiantes com o bebê. Já compraram roupas suficientes para um ano. O personal trainer com quem eu dormia também está na lista. Ele precisou mudar de academia por causa da confusão. Perdeu clientes. A namorada terminou com ele quando descobriu pelo boato da academia. Arruinei a reputação dele por quê? Por alguns meses de encontros escondidos entre séries de exercícios. O cara da conferência também está lá. Aquele que eu achava que era solteiro. A esposa dele encontrou nossas mensagens depois que, estupidamente, tentei reconectar após o divórcio. Ela pegou os filhos e se mudou para a casa dos pais em outro estado. 3 crianças que agora têm que lidar com pais divorciados porque eu estava entediada e ele estava disponível. Meu senhorio me entregou um aviso na semana passada. Não era despejo, mas aviso de não renovação. Disse que recebeu reclamações sobre as minhas discussões comigo mesmo às 2 da manhã, sobre as garrafas de vinho vazias se acumulando na porta, sobre possíveis preocupações de segurança por causa da ordem de restrição. Ele foi educado, mas a mensagem foi clara: agora sou um risco. Comecei a me candidatar a empregos, mas quem vai contratar alguém demitida por má conduta sexual? Quem vai alugar para alguém com uma ordem de restrição? Minhas economias estão acabando rápido entre os honorários do advogado e da terapia, e o fato de que eu simplesmente não consigo parar de pedir comida, porque cozinhar só para mim parece admitir derrota. A noiva do meu ex. Não, a esposa agora. Eles se casaram na semana passada. Casamento no cartório, porque ela está quase no final da gravidez. Minha prima não deveria ter me contado, mas deixou escapar depois de algumas taças de vinho. Disse que foi lindo na sua simplicidade. Disse que meu ex chorou quando trocaram os votos. Ele também chorou no nosso casamento. Lágrimas de felicidade, ele disse. Prometeu me amar para sempre. Eu fiz a mesma promessa. Veja como isso terminou. Passei de carro em frente ao cartório naquele dia. Não para causar problemas, só para ver. Estacionei do outro lado da rua, longe o suficiente para não violar a ordem. Observei quando eles saíram de mãos dadas, ela com um simples vestido branco que caía sobre a barriga. Ele usando o terno que comprou para o nosso jantar de aniversário de 5 anos. Aquele que eu disse que o fazia parecer um contador de impostos. Eles pararam no fim da escadaria para que ele pudesse ajudá-la com os sapatos. Os pés dela estavam inchados por causa da gravidez. Ele se ajoelhou ali mesmo, nos degraus do cartório, trocando cuidadosamente os saltos pelas sapatilhas da bolsa dela. A ternura naquele gesto simples me destruiu. Pensei no nosso casamento. Uma grande cerimônia, 200 convidados, milhares de dólares que meus pais não tinham. Eu insisti em tudo, o vestido perfeito, o local perfeito, as flores perfeitas. Ele queria algo pequeno. Disse que o importante era se casar comigo. Eu o chamei de pão duro. Disse que se ele realmente me amasse, gostaria de me dar o casamento dos meus sonhos. Agora ele se casou nos degraus de um cartório, ajudando a esposa grávida com os pés inchados, e nunca pareceu tão feliz. Minha terapeuta me perguntou como eu achava que o amor se parecia. Paixão, eu disse. Empolgação. Aquela sensação de não conseguir respirar sem a pessoa. E confiança. Parceria. Escolher alguém mesmo quando as coisas ficam difíceis. Isso é entediante, não é? Ou talvez apenas não seja o que você aprendeu a valorizar. Ela está me fazendo examinar de onde vêm minhas crenças sobre relacionamentos. Todos aqueles filmes onde o amor é sobre a perseguição, o drama, a atração proibida. Nunca sobre os momentos silenciosos. Nunca sobre alguém desenhando círculos no seu joelho no semáforo só porque quer te tocar. Estou começando a perceber que eu não queria amor. Eu queria ser desejada. Há uma diferença, e custou tudo que eu tinha para aprender isso. Comecei a empacotar meu apartamento. Ainda não sei para onde vou, mas ficar aqui está me matando. Cada esquina, cada restaurante, cada banco de parque guarda uma lembrança do que eu destruí. A cidade parece um museu dos meus fracassos. Encontrei nosso álbum de casamento enquanto arrumava as coisas. Finalmente o abri. Parecemos tão jovens, tão estupidamente felizes. Há uma foto em que ele está sussurrando algo no meu ouvido e eu estou rindo. Rindo de verdade, não aquele sorriso ensaiado que aprendi depois. Não consigo lembrar o que ele disse. Não consigo lembrar a última vez que ri assim. Guardei uma foto, só uma. Não de nós dois, mas dele com os pais na recepção. Todo sorrindo, a mãe dele enxugando as lágrimas, o pai com o braço ao redor dos dois. Uma família que me acolheu e assistiu eu destruir o filho deles. Amanhã tenho consulta com uma nova terapeuta, alguém especializada em transtornos de personalidade. Minha terapeuta atual fez o encaminhamento. Disse que eu preciso de um tratamento mais intensivo do que ela
pode oferecer. A expressão tendências narcisistas foi usada. Eu quis discutir, mas então me lembrei de ter jogado tinta em uma mulher grávida e não consegui. Atualização 3. Minha mãe finalmente ligou ontem à noite. Primeira vez em semanas. Ela já estava chorando antes de eu dizer, alô, seu ex nos mandou o anúncio de nascimento, ela disse. Um lindo menino, 3,4 quilos. O bebê tinha nascido. Enquanto eu me afogava nas consequências, eles traziam uma nova vida ao mundo. Você está bem? Ela perguntou. Não, eu admiti. Não estou bem. Ótimo, ela disse, e a dureza na voz dela me chocou. Talvez agora você aprenda. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Sentei no chão da cozinha depois dessa ligação, segurando o celular, olhando para o nada. Em algum lugar do outro lado da cidade, respeitando a distância determinada por um tribunal, criada pelas minhas próprias ações, meu ex-marido estava segurando o filho dele. A família que eu joguei fora estava completa, só que com outra pessoa no meu lugar. O bebê se parece com ele. Minha prima me mostrou uma foto antes que eu pudesse impedi-la. O mesmo nariz, o mesmo queixo, o mesmo cabelo escuro. A esposa dele parecia exausta, mas radiante na cama do hospital. Meu ex sentado ao lado dela, olhando para o filho como se fosse um milagre. Ele já me olhou assim, antes de eu ensinar a ele que eu não valia a pena. Meu ex agora tem um filho, a esposa, a felicidade, a vida reconstruída, mais forte sem mim. E eu tenho uma ordem de restrição, uma carta de demissão e um aviso de não renovação de contrato de aluguel. Dizem que a gente só percebe o que tem quando perde. Mas isso não é verdade. Eu sabia exatamente o que tinha. Só achava que merecia mais. Acontece que eu estava certa. Ele realmente merecia mais. E encontrou. A esposa do meu ex teve o bebê antes do previsto. Complicações no parto, cesariana de emergência, um verdadeiro pesadelo. E o universo tem um senso de humor doentio, porque eu estava no mesmo hospital levando pontos depois de cair das escadas do meu apartamento, bêbada, às 2 da tarde de uma terça-feira. Ouvi a voz dele antes de vê-lo. O mesmo tom preocupado que ele usou quando tive intoxicação alimentar na nossa lua de mel. Ele estava no balcão de enfermagem perguntando sobre o horário de visitas da UTI neonatal. O filho dele estava na UTI. Tentei ir embora, mas meu tornozelo estava torcido e eu mal conseguia andar. Tive que ficar sentada na sala de espera da emergência ouvindo ele fazer ligações. A mãe dele, os pais dela. A voz dele falhava quando dizia que o bebê talvez precisasse de cirurgia. Ele é tão pequeno, ele repetia. Ele é tão pequeno e não me deixam segurá-lo. Uma enfermeira finalmente me levou para uma sala de exames, mas as paredes eram finas. Eu ouvia tudo. A esposa dele ainda estava na recuperação. Os pulmões do bebê não tinham se desenvolvido completamente. Algo sobre um sopro no coração. Ele estava sozinho naquele corredor, andando de um lado para o outro, rezando para um Deus em que nem acreditava quando estávamos casados. A médica que costurava meu ferimento na testa perguntou sobre os papéis da ordem de restrição no meu prontuário. Pergunta de praxe, ela disse. Quando a possibilidade de violência doméstica? Eu ri de verdade. Não respondi. Fui eu quem fez isso comigo mesma. Eu faço tudo comigo mesma. Quando me deram alta 3 horas depois, ele ainda estava lá, sentado numa cadeira de plástico do lado de fora da UTI, com a cabeça entre as mãos. Ele olhou para cima quando eu passei mancando. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez em meses. Ele parecia destruído. Não com raiva, nem com nojo, apenas vazio, como se todos os medos que já teve estivessem se realizando atrás daquela janela de vidro. Eu parei. Sei que não deveria, mas parei. Me desculpe, eu disse. Não por tudo que fiz a ele, mas por seu filho estar lutando pela vida dentro de uma caixa de plástico. Por o universo ser tão cruel. Ele me encarou por um longo momento. E então disse a pior coisa que podia dizer. Eu sei que está. Só isso. Nada mais. Como se ele entendesse algo sobre mim que eu mesma estava apenas começando a entender. 30 segundos depois, a segurança apareceu. Alguém tinha denunciado que eu estava perto dele. Enquanto me escoltavam para fora, ouvi ele dizendo que estava tudo bem, que eu já estava indo embora. Mesmo ali com o filho na UTI, ele ainda me protegia das minhas próprias escolhas estúpidas. A nova terapeuta, a especialista, me diagnosticou na semana passada. Transtorno de personalidade narcisista com traços de borderline. Disse isso como quem lê uma lista de compras. Eu quis discutir, mas ela pegou o DSM e foi item por item. Senso grandioso de autoimportância, confere. Preocupação com fantasias de amor ideal, confere. Crença de que sou especial e única, confere. Necessidade de admiração excessiva, confere. Sensação de direito e superioridade, confere. Exploração interpessoal, confere. Falta de empatia, confere. Inveja dos outros, confere. Comportamentos arrogantes, confere. 9 de 9. Ela disse, e isso é até impressionante do ponto de vista clínico. Explicou que pessoas como eu geralmente não buscam ajuda até destruírem tudo. Que o próprio transtorno impede a pessoa de perceber que precisa de ajuda. A única razão de eu estar no consultório dela era porque finalmente fiquei sem ninguém para culpar. Meu senhorio iniciou o processo de despejo. O aviso de não renovação aparentemente não foi suficiente. Outros inquilinos reclamaram de eu tentar acessar as câmeras de segurança do prédio para apagar evidências dos meus colapsos das 3 da manhã. Eu não estava tentando invadir nada, só queria ver se alguém tinha me gravado gritando com a foto do meu ex no corredor. Minha família fez uma intervenção na semana passada. Apareceram no meu apartamento com um conselheiro de dependência que continuava me chamando de doente, como se isso fosse me confortar. Meu pai falou pela primeira vez em meses. Você precisa de ajuda? Ajuda de verdade ou acabou pra nós? Já acabou, eu respondi. Vocês foram ao chá de bebê dele porque ele ainda é família pra vocês. Ele foi nosso filho por 8 anos, meu pai disse. Quem o jogou fora foi você, não nós. Minha mãe tinha impresso e-mails.
Capturas de tela de mensagens que enviei para vários familiares tentando colocá-los contra o meu ex usando táticas de manipulação tão óbvias em retrospecto, que me senti enjoada ao ler, fingindo ser a vítima enquanto vitimizava todo mundo ao meu redor. Essa não é a nossa filha, minha mãe disse. Essa é alguém que não reconhecemos. A intervenção falhou porque eu saí andando, mas minha irmã me seguiu até o estacionamento. O bebê dele pode morrer, ela disse. Você entende isso? Enquanto você os persegue e faz denúncias falsas e sabe-se lá mais o que o bebê deles pode morrer. Eu não estou perseguindo ninguém. Você contratou um investigador particular. Eu só queria saber onde eles moram, para poder evitar a área. Era o que eu dizia a mim mesma. O investigador desistiu depois de uma semana. Disse que eu estava pedindo informações que violariam a ordem de restrição. Você precisa sair da cidade, minha irmã disse. Ir embora e recomeçar. Procurar ajuda. Se tornar outra pessoa. Porque quem você é agora, ninguém quer por perto. Ela estava certa. A cidade inteira tinha virado um campo minado de pessoas que conheciam a minha história. Caixas de supermercado que cochichavam quando eu passava. Ex-amigos que atravessavam a rua para não me cumprimentar. Até minha cabeleireira cancelou meu horário, dizendo que estava com a agenda lotada por tempo indeterminado. Fui colocada na lista negra de 3 agências de emprego. As notícias se espalham rápido nos círculos profissionais. Um recrutador chegou a rir quando liguei. Disse que minha reputação me precedia e desejou boa sorte em encontrar alguém disposto a correr esse risco. Minha conta bancária está quase vazia. O pacote de rescisão foi todo gasto com advogados, terapia e vinho. Tanto vinho. O atendente da loja de bebidas já sabe meu nome agora. Às vezes pergunta se estou bem. Eu sempre minto. O investigador particular ligou ontem à noite. Disse que tinha uma última informação já paga. Quis saber se eu queria ou não. Eu disse que sim. Claro que disse que sim. O nome do bebê. Deram a ele o nome do pai do meu ex, que morreu enquanto ainda éramos casados. O homem que ensinou meu ex a ser gentil, a amar alguém mais do que a si mesmo. O homem cujo funeral eu não fui porque tinha um compromisso de trabalho, na verdade, um fim de semana com meu personal trainer. Deram ao filho o nome do único homem que fez meu ex se sentir verdadeiramente amado e seguro. E eu nem consegui honrar sua memória comparecendo ao velório. Minha terapeuta diz que estou progredindo. Que reconhecer a dor que causei é o primeiro passo. Mas também diz que ainda não estou assumindo responsabilidade total. Que ainda encontro formas de me colocar como vítima em todas as histórias. Você quer redenção sem confissão, ela disse. Quer perdão sem mudança? E se eu não puder mudar? Então vai continuar perdendo pessoas até não sobrar mais ninguém. Pensei nisso no caminho de volta para casa. Em quantas pessoas já perdi, em quantas mais ainda posso decepcionar? A lista estava diminuindo a cada dia. Minha prima ligou esta manhã e a única da família que ainda fala comigo. Disse que o bebê estava melhorando. Ainda na UTI neonatal, mas respirando melhor. Meu ex finalmente pôde segurá-lo nos braços. Ela me mandou uma foto antes que eu pudesse impedir. Vi meu ex chorar exatamente 3 vezes na década em que o conheci. Quando o pai dele morreu, quando me pegou com o treinador. E naquela foto, segurando o filho minúsculo contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a esposa o observava da cadeira de rodas, ainda se recuperando da cirurgia. Eles pareciam uma família de verdade, daquelas construídas com confiança, sacrifício e presença, de quem fica mesmo quando as coisas ficam difíceis. Tudo o que eu dizia querer, mas de que fugi no momento em que exigiu algo de mim. Vou me mudar na próxima semana. Encontrei um estúdio em outro estado, 3 fronteiras distante, onde ninguém sabe meu nome, onde não posso esbarrar neles em hospitais ou supermercados, onde não vou me sentir tentada a contratar investigadores, criar contas falsas ou dirigir até lugares onde não posso estar. Minha terapeuta vai transferir meu caso para alguém na nova cidade. Disse que preciso de terapia intensiva, talvez internação. Disse que sou um perigo para mim mesma e para os outros, não no sentido que a maioria pensa. Você destrói as coisas, ela disse. É o que você faz. E até entender o porquê vai continuar fazendo. Eu sei o porquê. Acho que sempre soube. Destruo as coisas porque não suporto vê-las inteiras quando eu mesma sou tão irremediavelmente quebrada. Destruo a felicidade porque a minha nunca pareceu real, arruíno o amor porque não acredito merecê-lo. O bebê vai viver, vai crescer com pais que se amam, que se escolheram, que aparecem mesmo quando é difícil. Ele nunca vai saber que o pai um dia amou alguém que jogou tinta na mãe dele, que os perseguiu, que tentou destruir a felicidade deles porque destruiu a própria. Talvez esse seja o único presente que posso dar a eles agora. Distância, ausência, o espaço para serem uma família sem precisar olhar por cima dos ombros. Mas ainda tenho o número do investigador, ainda tenho a conta falsa, ainda tenho essa necessidade doentia de saber o que estou perdendo, de ver o que joguei fora, de me torturar com a felicidade deles. Minha irmã errou em uma coisa, eu não preciso me tornar outra pessoa, preciso parar de ser quem eu sou. A questão é se eu consigo. Se terapia, distância e consequências serão suficientes para matar a pessoa que fez tudo isso. Se há algo que vale a pena ser salvo debaixo de toda essa destruição, vou arrumar as malas hoje à noite. Jogar fora o álbum de casamento, os e-mails impressos, as capturas de tela da vida dele sem mim. Recomeçar como minha terapeuta chama. Mas não dá pra recomeçar quando você leva a si mesma junto. Amanhã, estarei a 3 estados de distância. Longe o bastante para não violar acidentalmente a ordem de restrição. Não longe o bastante para fugir do que me tornei, mas é um começo. Ou talvez seja só mais um fim que estou prestes a criar. Acho que vou descobrir. Atualização 4. Faz 18 meses desde que me mudei.
18 meses de terapia intensiva, ajustes de medicação e de aprender o que realmente significa responsabilidade. Não aquela falsa, em que você diz desculpe e espera perdão imediato. A verdadeira, em que você convive com o que fez até que isso se torne parte de quem você é. Soube por conhecidos que o filho do meu ex passou 3 semanas na UTI antes de ir para casa. Está saudável agora. Andando, falando, provavelmente dizendo papai, para o único pai que ele vai conhecer. O pai que eu tentei destruir porque não suportava vê-lo feliz sem mim. Minha família ainda não fala comigo. Não foi um corte oficial, apenas um silêncio que diz tudo. Minha mãe manda um cartão de Natal. Sem mensagem, só a assinatura. Meu pai, nada. Minha irmã me mandou uma mensagem uma vez, quando eu já tinha ido embora fazia 1 ano, perguntando se eu estava fazendo terapia. Quando respondi que sim, ela disse que bom, e foi só isso. Trabalho agora em um call center. Ninguém se importa com o seu passado quando você é apenas uma voz ajudando pessoas a redefinir senhas. Minha supervisora não sabe que eu já ganhei 6 dígitos. Meus colegas não sabem que eu destruí uma carreira de 20 anos por quartos de hotel à tarde. É melhor assim. A terapia está funcionando devagar. Minha terapeuta aqui é especialista em transtornos de personalidade. Ela não me deixa desviar, minimizar ou me colocar como vítima. Nos primeiros 6 meses, eu a odiei. Chamei-a de todos os nomes possíveis. Ela só esperava eu terminar, e então perguntava se eu me sentia melhor. Não, eu admitia. Então talvez tente algo diferente, ela dizia. Algo diferente significava aceitar que eu sou exatamente quem minhas ações dizem que eu sou. Não quem eu achava que era, nem quem eu fingia ser, mas a pessoa que traiu, mentiu, perseguiu e jogou tinta em uma mulher grávida. Essa pessoa sou eu. A parte mais difícil foi escrever as cartas. A terapeuta disse que eu não precisava enviá-las, apenas escrevê-las. Pedidos de desculpas reais, sem desculpas, sem justificativas, sem pedir perdão, apenas reconhecer o que eu fiz e a dor que causei. Escrevi uma para o meu ex. Foram 17 versões antes de conseguir terminá-la sem me colocar como vítima. Escrevi sobre como fiz duvidar de si mesmo, dizendo que o amor dele era possessividade. Como fiz se sentir louco por querer respeito básico. Como transformei o amor dele em algo vergonhoso enquanto era eu quem estava destruindo tudo. Escrevi uma para a esposa dele. Pedi desculpas pela tinta, pela perseguição, por tentar arruinar o que deveria ter sido o momento mais feliz da vida dela. Agradeci por me mostrar o que é amor de verdade, mesmo que eu tenha aprendido observando de fora. Escrevi para os pais dele, para minha família, para a esposa do colega de trabalho, para todos daquela lista de 3 páginas que minha primeira terapeuta me fez escrever. Nunca as enviei. Queimei todas na área de churrasco do meu condomínio às 3 da manhã. Assisti anos de destruição virarem cinzas e flutuarem no ar. Não consertou nada, mas pareceu o fim de alguma coisa. Ouvi dizer que o colega do caso teve o divórcio finalizado no mês passado. Casado há 22 anos, 3 filhos, e eu ajudei a destruir tudo isso por quê? Mal consigo lembrar o rosto dele. Não lembro do que conversávamos. Só lembro da excitação de fazer algo proibido, da sensação de ser desejada por alguém que já tinha alguém. O personal trainer se mudou para o outro lado do país. O homem da conferência me bloqueou em tudo há meses. Todos esses homens que eu achei tão importantes, pelos quais destruí minha vida, agora são apenas notas de rodapé. Consequências na história de outra pessoa sobre a pior coisa que já aconteceu com ela. Moro sozinha agora. Sozinha de verdade. Não a falsa independência que eu costumava exaltar. Sem ninguém para mandar mensagem às 2 da manhã. Sem ninguém para manipular e me fazer sentir especial. Só eu, o silêncio e o peso de quem escolhi ser. Comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres. Parte da terapia, aprender empatia ajudando de verdade, em vez de tirar dos outros. A diretora não sabe do meu passado. Acha que sou apenas mais uma voluntária. Sirvo refeições, separo doações e fico em silêncio quando as mulheres contam suas histórias de traição e recomeço. Uma mulher chegou no mês passado. O marido a traiu com a irmã. Ela os encontrou na própria cama, como meu ex me encontrou. Chorou durante todo o processo de acolhimento. Dizia o tempo todo que não entendia como alguém que dizia mala podia fazer aquilo. Eu entendi. Essa foi a pior parte. Eu entendi exatamente como alguém podia fazer isso, porque eu fiz. Porque eu estava mais apaixonada por mim mesma do que por qualquer outra pessoa. Porque a dor dos outros me parecia menos real do que o meu próprio tédio. Não é sua culpa, eu disse a ela depois do meu turno. Não importa o que ele diga, nem como tente explicar, não é sua culpa. Ela me olhou como se eu tivesse lhe dado permissão para respirar. Talvez eu tenha dado. Talvez essa seja a única coisa útil que posso fazer com o que aprendi. A ordem de restrição expirou há 6 meses. Não importa. Nunca voltarei. Não há nada lá para mim além do museu das minhas falhas e das pessoas que aprenderam a ser felizes sem mim. Às vezes sonho com a vida que joguei fora. Não fantasia sobre recuperá-la. Apenas lembranças de como era ser amada por alguém bom. Ter uma família que se orgulhava de mim. Ter um futuro que fazia sentido. Acordo e lembro que fui eu quem queimou tudo isso porque achava que merecia algo melhor. A verdade é que recebi exatamente o que merecia. Minha terapeuta diz que isso é progresso. Que reconhecer o peso total do que fiz, sem tentar fugir dele, significa que finalmente estou crescendo. Ela diz que talvez algum dia eu esteja saudável o suficiente para ter um relacionamento de verdade. Alguém que conheça a minha história e ainda assim me escolha. Eu não penso muito nisso. Não consigo imaginar confiar a mim mesmo o coração de outra pessoa sabendo do que sou capaz. Também não consigo imaginar alguém confiando em mim sabendo disso. Mas estou sóbria agora. 8 meses.
Acontece que eu bebia para evitar sentir o que havia feito. Sem o vinho, tudo fica ali pesado e real. A terapeuta diz que isso é necessário, que não se pode curar o que se recusa a sentir. O filho do meu ex logo fará 2 anos. Ele vai ter uma festa de aniversário com avós que o amam e pais que se amam. Vai crescer seguro, sabendo que é querido, sabendo que o amor não deve doer. Nunca saberá que o pai dele um dia amou alguém que fez o amor parecer uma armadilha. E isso é bom. É assim que deve ser. Crianças devem ser protegidas de pessoas como eu. Às vezes penso na minha irmã. Fico imaginando se ela conta aos filhos sobre a tia que mora longe. Provavelmente não. O que ela diria? Como explicar esse tipo de egoísmo a crianças? É melhor me deixar desaparecer da história da família. O call center vai me promover a supervisora. Um pequeno aumento, um pouco mais de responsabilidade. Meus colegas me parabenizaram. Ninguém mencionou que eu já comandei departamentos inteiros, que já tive assistentes, contas de despesa e respeito. Esse é o meu nível agora. É assim que é reconstruir a vida a partir do nada. Guardei apenas uma coisa da minha antiga vida, uma foto do nosso álbum de casamento, aquela do meu ex com os pais dele. Fica na minha gaveta do trabalho. Às vezes olho para ela e me lembro de como era ser acolhida em algo maior do que eu mesma, de como era ser confiada a algo precioso. Depois guardo de novo e atendo a próxima ligação. Ajudo a próxima pessoa com o pequeno problema dela. Construo essa pequena vida um dia de cada vez, sabendo que é mais do que mereço, mas menos do que já tive. Minha terapeuta perguntou o que eu quero agora. Eu disse, não machucar mais ninguém. Ela respondeu que isso é um começo. E perguntou, o que mais? Eu não consegui responder. Quando se passa a vida inteira tomando o que se quer sem medir o custo, aprender a querer coisas que não destroem as pessoas parece impossível. Mas estou tentando. Amanhã será outro dia igual. Acordar, ir trabalhar, terapia 2 vezes por semana, voluntariado nos fins de semana. Sem drama, sem emoção, sem ninguém para manipular ou trair. Apenas o trabalho silencioso de me tornar alguém que não deixa destroços para trás. Isso não é redenção. Eu não mereço isso. Meu ex tem a família dele, a felicidade dele, a vida que eu tentei arruinar. A esposa dele tem um marido que aprendeu com a minha traição, o que é o verdadeiro amor. O filho deles tem pais que se escolheram. E eu tenho isso, a consequência, a realidade, o silêncio onde antes havia risadas. O apartamento vazio, do tamanho exato para alguém que escolheu a si mesma em vez de todos os outros. Eu fiz minhas escolhas. Agora vivo com elas, todos os dias, todas as noites, em cada momento de saber que a pessoa que destruiu minha vida fui eu. Essa é a minha atualização. Esse é o meu final. Não trágico o bastante para despertar pena, nem redentor o suficiente para merecer perdão. Apenas a simples verdade de que às vezes você quebra coisas que não podem ser consertadas.